Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje você vai saber o que muda com o novo Código Penal quando o assunto é consumo de drogas. Você vai entender também como o SUS recebe os casos de anencefalia. Vamos acompanhar a rotina dos enfermeiros brasileiros e, para terminar, conhecer a luta dos pescadores da Baía de Guanabara. A partir de agora, a saúde está em foco. O antigo Código Penal brasileiro foi formulado na década de 40 e tratava como crime o consumo de drogas, como a maconha, por exemplo. Vamos ver agora o que é considerado crime de drogas no novo Código Penal. O novo Código Penal propõe a exclusão do crime de drogas nos casos de compra, guarda ou plantio em quantidades para uso pessoal. O texto diz que caberá ao juiz avaliar se a droga apreendida destina-se a consumo pessoal, levando em consideração a quantidade da substância, o local e as condições que se desenvolveu a ação. O anteprojeto também propõe que o consumo médio individual deve ser definido pela autoridade administrativa de saúde. Mas o tema é polêmico e divide opiniões. Um grupo de juristas e promotores do Distrito Federal divulgou uma nota à imprensa repudiando o texto do anteprojeto. O documento afirma que a descriminalização poderia aumentar o número de consumidores de drogas ilícitas, já que as drogas legalizadas possuem mais consumidores do que as drogas ilícitas. O texto afirma que, de acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, 75% da população já experimentou bebida alcoólica, enquanto menos de 9% consumiu maconha. Mesmo assim, os danos decorrentes de um pequeno aumento do consumo são muito menores do que os danos que a gente vive hoje com a criminalização, que tem a ver com a corrupção de agentes públicos e com a violência associada à produção e regulação de um mercado que, por definição, é ilícito. Renato Cinco, um dos organizadores da Marcha da Maconha, acha que o anteprojeto também deveria incluir a proposta de regulação da venda de drogas. Para ele, o mercado sem regras prejudica muito mais a sociedade, afetando inclusive a saúde dos usuários. Se seu filho for num bar e o dono do bar servir bebida alcoólica para ele, você pode tomar medidas legais contra o dono do bar. Mas o que é que você faz contra o traficante que vende drogas para menores de idade? Para o organizador da Marcha da Maconha, os recursos bilionários gastos com a repressão poderiam ser investidos na informação, na redução de danos e no tratamento dos dependentes. Os recursos para combater os efeitos negativos das drogas têm que ser destinados ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde, ao Sistema Único de Saúde. A permissão do aborto nos casos de anencefalia também foi tema dos debates para a formulação do novo Código Penal. O Brasil é o quarto país em número de casos de bebês anencéfalos. Na matéria que vamos rever agora, você vai saber como o SUS se organiza para cuidar desses casos. A vida que antes de nascer já está no fim. Uma em cada 1000 gestações no Brasil é de feto com anencefalia. A mais comum das malformações fetais congênitas acontece quando há ausência de parte do cérebro e do crânio do bebê. O diagnóstico pode ser conhecido com precisão a partir da 12ª semana de gravidez e é irreversível. 50% dos fetos são abortados espontaneamente e os que nascem sobrevivem por pouco tempo e em estado vegetativo. Apesar da malformação, o feto poderá se desenvolver com sinais vitais aparentemente normais. A mãe poderá sentir seus movimentos e até ouvir os batimentos do coração. Mas para esses bebês, na maioria das vezes, nascimento e morte chegarão juntos. Apesar de ser o quarto país do mundo em número de casos de anencefalia, no Brasil o assunto tardou a ser discutido. Mesmo colocando a saúde das gestantes em risco, as sentenças judiciais favoráveis ao aborto de fetos anencéfalos sempre vieram acompanhadas de muita polêmica, com questionamentos sob o olhar religioso de um lado e reivindicações pelo direito de decisão da mulher do outro. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar autorizando que mulheres grávidas de feto com anencefalia pudessem antecipar o parto,
desobrigando os profissionais de saúde a obter autorização judicial para realizar os procedimentos clínicos necessários. A liminar foi cassada 4 meses depois e somente no dia 12 de abril deste ano, o Supremo concluiu com 8 votos favoráveis contra 2 que a interrupção da gravidez de feto anencefálico não pode sequer ser chamada de aborto. O principal fundamento acolhido foi a dignidade da pessoa humana. Pela legislação referente ao aborto, é uma legislação de 1940, que diz que há 2 exceções, em caso de risco de vida para a mulher e em caso de estupro. Em 1940 não existia ultrassonografia, não existia possibilidade desses diagnósticos, e agora estendeu-se essa decisão para a questão da anencefalia, que é considerada uma inviabilidade de 100%. Com a decisão do Supremo, o Conselho Federal de Medicina assumiu o desafio de estabelecer critérios mais precisos para o diagnóstico de anencefalia. O meio utilizado é exatamente o exame ultrassonográfico, com uma grande margem de especificidade e de precisão. Precisa-se elaborar isto com detalhes, com o conhecimento dos especialistas na área, para que possamos, sem a menor dúvida, dar à sociedade a segurança de critérios seguros e eficientes. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o Sistema Único de Saúde vai ampliar o número de hospitais capacitados para fazer abortos legais. Hoje nós temos 60 serviços já credenciados para fazer o aborto legal. Estamos qualificando mais 30 serviços hospitais em todo o Brasil, que a gente possa ampliar esses serviços para cumprir aquilo que a justiça brasileira determina. Condições de trabalho, formação profissional e qualidade de vida. Você vai saber agora como vivem os mais de 2 milhões de enfermeiros brasileiros. Amo minha profissão, eu acho que tenho certeza, eu não sei fazer mais nada, eu não sei fazer enfermagem, cuidar de paciente, que eu acho que é sempre tudo que eu pensei na minha vida era cuidar de doente. Sandro é chefe da equipe de enfermagem da unidade coronariana do Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. Integrante da equipe de Sandro, Eliana veio da Bahia para estudar enfermagem no Rio de Janeiro. Hoje ela trabalha 2 dias e folga 1. Mas o tempo para repor as energias de 12 horas trabalhadas dentro do hospital é curto. Eu tenho que assumir o plantão às 8 horas, chego por volta de 7h30 mais ou menos, tomo meu café, assumo o plantão, fico 12 horas aqui, saio às 20, chego em casa às 10, porque eu pego o trânsito de novo, né? E chego em casa, tomo banho, leio e vou dormir. Aí no dia seguinte, mesma rotina. Aí no 3º dia é que eu consigo dar uma relaxada. Dona Francisca está sob os cuidados da equipe de Sandro há alguns dias. Com problemas de hipertensão, ela diz que o melhor remédio é a presença atenciosa dos enfermeiros. Até falo para ele, Sandro, quando você chega aqui, parece que minha pressão baixa. É mesmo, entendeu? A segurança que ele nos dá. Essenciais para a saúde de uma população, os enfermeiros estão em número bem inferior ao ideal no Brasil. Segundo um estudo da Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, realizado no ano de 2009 em 40 países, temos em média menos de um profissional de enfermagem para cada 1.000 habitantes. Os números apontam para uma carência de cerca de 350 mil novos profissionais em uma área que se expande junto com a expectativa de vida da população. Um mercado predominantemente feminino, onde pelo menos metade dos profissionais tem 2 empregos. Mais de 1.400.000 enfermeiros brasileiros que atuam em todos os níveis de atenção à saúde. Para conhecer melhor a realidade e o perfil desses profissionais, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em parceria com a Federação Nacional dos Enfermeiros, iniciou o maior levantamento já realizado sobre a enfermagem brasileira. A expectativa é de que 60 mil profissionais, entre auxiliares, técnicos e graduados, participem da pesquisa. Faixa etária, remuneração e qualidade da formação profissional estão entre os aspectos que vão ser levantados. Pela primeira vez, uma das profissões mais antigas e fundamentais vai ser reconhecida pela essência de seus profissionais. A luta travada entre a industrialização e a conservação da Baía de Guanabara deixa suas marcas nas vidas de quem sobrevive da pesca na região. Só no Rio de Janeiro existem hoje cerca de 30 colônias de pescadores e 350 associações de pesca. Uma delas fica em Jurujuba, Niterói.
Lá vivem 16 mil pessoas, 70% delas sobrevivem da atividade pesqueira. Mas sobreviver do comércio do pescado está cada vez mais difícil. Puxar a rede e não trazer peixes se tornou rotina para os pescadores da Baía de Guanabara. O mesmo barco que há 15 anos chegava à colônia carregado com 400 quilos de pescado, hoje traz em média 30 quilos por dia. O pescador ele não largou aquela profissão porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele sai para o mar, passa a noite toda pescando e muitas vezes não traz nada. Quando traz, não cobra a despesa. Misael é presidente da Associação Marisqueira de Jurujuba. Pesca na região há quase 40 anos. Ele acompanhou de perto a degradação da Baía de Guanabara. Para Misael, as empresas que se instalaram no entorno da baía são as principais responsáveis pela poluição do mar. Outras e outras indústrias que nós sabemos aqui no entorno da Baía de Guanabara que jogam os dejetos deles sem tratamento. Então como é que você vai ter peixe? O pescador Marcelo Ferreira revela outro problema. Ele reclama do espaço cada vez mais reduzido para pescar na Baía de Guanabara. Você encosta num canto, vai num canto pescar, é área proibida. Vai no outro, área proibida. O pescador vai pescar onde? Dentro da Baía de Guanabara é tudo particular agora. A limitação dos espaços permitidos para a pesca na Baía de Guanabara tem gerado conflito entre pescadores e as empresas que exploram o entorno da baía. O pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e da Ecologia Humana da Fiocruz considera grave a situação dos pescadores artesanais da Baía de Guanabara. Muitas vezes, quando essas populações começam a protestar, elas não somente são vulneráveis, porque as vozes delas são ocultas, invisíveis, mas porque muitas vezes elas mexem com interesses econômicos que acabam chegando na prática mafiosa de alguns grupos locais e elas são ameaçadas. A gente teve casos de pescadores aqui na Baía de Guanabara ameaçados e assassinados. Em 3 anos, 4 pescadores morreram durante o trabalho. Todos eles eram membros da AOMAR. O presidente da associação vive com sua família sob a guarda do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. E o pessoal está com medo aqui dessas empresas? Tá com medo, lógico. Tá com medo. Tem determinadas coisas que a gente não pode nem estar falando muito porque se compromete. Então, eu prefiro até ficar nessas palavras. A gente fica assim, todos nós ficamos com medo, sim. A violência e a escassez de peixes na Baía de Guanabara ameaçam as próximas gerações de pescadores artesanais. E a tradição que passa de pai para filho pode ser interrompida. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!